Hello! Fala, meu amigo. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo tranquilinho? Graças a Deus, tudo em paz. Está me ouvindo bem? Me enxerga bem? Você está me ouvindo bem? Te escuto bem, Rodrigo. Show, show de bola. Cara, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Você que tem um cara, eu estava aqui comentando um pouco sobre o seu currículo, né? Você vai poder detalhar mais para a gente, mas eu estava comentando que você é um cara especialista nesse assunto. Quando a gente fala de empreendedorismo digital, a gente imagina um mundo de oportunidades. E acho que você tem uma bagagem grande, tem ajudado muitas pessoas a poder explorar essa oportunidade que é o mundo digital. Eu queria, Koifman, nesse nosso bate-papo, eu falei que você era CEO da Anglo Digital e fundador da Hub Local. Eu queria que você explicasse rapidamente o que são essas duas empresas para que a gente possa ir desenvolvendo aqui esse nosso bate-papo. Legal. Primeiro é uma honra, Rodrigo, estar participando dessa live. Eu tenho acompanhado aí as suas lives. Sempre gente de muito gabarito, gente muito experiente. E me sinto honrado de estar aqui na quarta-feira com esse tempinho para a gente conversar sobre um assunto que eu sou apaixonado. É a minha vida, é o que eu faço, é a minha missão, né? Aqui na Terra. E a gente tem aí um trabalho de longas datas, a gente já se conhece, né? Já tem um certo conhecimento de como funciona um negócio do outro, mas eu vou apresentar para quem está aqui assistindo a gente, né? Então, eu tenho uma agência de marketing, ela é uma agência de marketing digital focada em atração de clientes. Então, de uma maneira bem resumida, basicamente, empresas que precisam de novos clientes ou precisam ativar novos clientes, novos contratos, elas nos procuram para que a gente possa fazer esse encontro acontecer, né? O slogan da Ângulo Digital é aproximar você de quem mais importa, seu cliente. Então, é exatamente isso que a gente faz através, basicamente, de marketing de posicionamento, que é basicamente quando alguém pesquisar por um produto ou serviço na internet, aquela tua empresa ou aquele teu produto está bem exposto e está bem sendo facilmente encontrado, né? Então, essa é a operação da Anglo, né? Um time com mais de 10 pessoas, e a gente está aí há 4 anos, fizemos 4 anos agora em março, né? Com muito sucesso, uma história de muito sucesso, uma empresa que eu digo que ela é bem ímpar, porque ela já começou sendo uma empresa lucrativa, né? Porque eu já vinha de uma bagagem de outras empresas e, de certa forma, já tinha relacionamento até com algumas dessas empresas que eu trabalhei. Então, acabou que quando eu saí, deixei de ser empregado, muitas dessas empresas me contrataram para fazer algum serviço. Então, foi muito legal. E a gente foi aumentando o time e foi crescendo, né? E eu tenho uma segunda operação, que com o sócio, que é o Felipe, que você conhece também, o Felipe Kaysar, se chama Hub Local. É uma empresa que tem 1 ano. Essa empresa é uma startup que decolou muito rápido, Rodrigo, muito rápido mesmo. A gente está fechando a nossa primeira rodada de investimento. Tivemos já aporte de investimento no meio do coronavírus, Que legal. que eu achei assim, muito, muito especial, porque eu não imaginava, quando aconteceu tudo que aconteceu, eu imaginei que não fosse acontecer esses investimentos, e nós já estamos conversando com fundos de São Paulo e Curitiba. Os maiores fundos de investimento estão apaixonados pelo nosso projeto. E o que é a Hub Local? A Hub Local, na verdade, é um produto também de marketing digital, onde, basicamente, Rodrigo, eu consigo conectar a tua empresa a 50 plataformas de mapas e diretórios. Então, tudo que tem na internet de lista telefônica, eu consigo te conectar rapidamente. O que daria muito trabalho, por exemplo, para colocar uma empresa sem nenhuma filial, por exemplo, eu já teria que administrar 50 registros diferentes. Então, a minha plataforma, você coloca a informação nela e a gente replica ela para todas essas outras plataformas. E acompanha também a parte de avaliações, fotos. A gente cuida desses teus registros nesses sites de diretório, né? E aí você imagina, uma empresa ter que administrar 50 registros, agora imagina um grande grupo de farmácias com mais de 1.000 lojas. A gente está falando de mais de 60 mil registros para serem olhados diariamente, né? Então, a Hub, ela nasce não como uma agência de marketing, mas, pelo contrário, uma ferramenta para apoiar empresas que queiram ter a sua informação em um máximo de plataformas possíveis, principalmente aquelas que envolvem mapas, né? Mapas e lista telefônica. Muito bom. Parabéns primeiro pelo trabalho aí de vocês. Muito bacana esse resultado da Hub Local. Empresa com apenas 1 ano, já conseguindo alçar aí grandes voos em todo o Brasil. E, Koifman, a internet ela se transformou numa grande vitrine das empresas. Inclusive, não só de prestação de serviços, mas até de venda de produtos. O e-commerce é um mercado que está crescendo muito no Brasil. Mas a gente sabe que ainda existe não sei se é uma barreira ou uma resistência
para que as empresas elas possam, de fato, migrar para a internet para poder ampliar os seus horizontes? Por que você atribui isso daí? Eu queria que você comentasse primeiro, trouxesse alguns dados, né? Como é que é o posicionamento dos empresários brasileiros com relação à internet? Essas nossas empresas, elas utilizam essas plataformas que você citou. E o que é que está faltando para que todo mundo possa, de fato, migrar para a área digital? É falta de informação? É o custo que é elevado? O que é que está, na sua opinião, faltando para que as pessoas possam, de fato, aproveitar mais esse ambiente digital? Rodrigo, já foi bem pior, né? Eu que já estou 20 anos na área, eu comecei junto com a internet, né? Meu primeiro emprego foi, inclusive, em um provedor de internet, um dos primeiros provedores de internet do nosso estado. Então, eu venho de uma época que as pessoas sequer tinham acesso em casa, né? Você tem uma ideia, o meu primeiro acesso à internet foi através de uma conta dentro de uma universidade, de um professor que era um parente próximo, que a gente conseguiu essa conta para acessar a internet, ali ainda sem nada visual, sem nada gráfico. Então, a gente está falando dos primórdios da internet, lá na década de 90. E aí, o grande desafio era as primeiras pessoas usarem, né? Eu acho que vem daí essa dificuldade, né? O uso de uma coisa que você não vem acostumando com o tempo, né? Lá naquele começo, era um grande desafio, né? Mas hoje a gente já não tem mais isso, né? Hoje, você tem uma ideia, dos 200 e poucos milhões que nós temos no Brasil, mais da metade da população tem acesso à internet. E aí eu estou falando de classe C e classe D também, inclusas disso aí. Então, se você entender que dentro de um país desse, que é um continente, você ter mais de 100 milhões de pessoas usando a internet diariamente, e isso é um número bem expressivo, né? Nós somos o povo, nós estamos na lista dos 10 países, Rodrigo, mais conectados, em mais horas de conexão de internet, né? Então isso é um ponto também muito relevante. Nós somos líderes em uma série de usos de aplicações, como o Twitter, como o próprio YouTube. Então, audiência nós temos, Rodrigo. Todo mundo está conectado. Eu estou aqui com você conversando agora e devemos ter utilizado a internet durante o dia todo. Eu passei o dia aqui em casa trabalhando para os clientes usando a internet. Agora, a questão do empresariado, eu confesso que é o seguinte, eu acho que as nossas empresas, principalmente no Ceará, elas são empresas que elas vêm de gerações anteriores, né? Se você for olhar bem, nós temos grupos familiares, né, que dominam aí hoje o nosso comércio, o serviço e a própria indústria. Está havendo uma renovação? Acredito que sim. Acho que eles já absorveram a internet como uso de pesquisa, como fonte de informação, como sistemas online. Eu acho que isso já está muito bem introspecto dentro dessa cultura das empresas. Isso é o que eu tenho visto. Mas essas empresas colocarem isso como um canal de venda, eu ainda vejo grandes desafios, diferente de São Paulo, né? Você vê um mercado de e-commerce gigantesco, bilhões por ano, né? Um mercado bem aquecido. E aqui no Ceará, o que eu acho que aconteceu? Na minha opinião aí, até pessoal, né? Eu acredito muito que eles sempre se acostumaram com o cliente vindo até a tua porta. Então, eram pessoas que abriam a loja, deixavam ela bem bonita, com um bom monstruário, né, o comércio, e as pessoas iam ao teu local. Era uma época que dava para andar de carro fácil em Fortaleza, era uma época que não se tinha tantos concorrentes, não se tinha a quantidade de shoppings, né? E aí um dado para acrescentar, nós somos a cidade com o maior número de shoppings proporcionalmente ao número de habitantes. Então, se você perceber isso, o mercado tem mudado e essas empresas, elas, por não virem de uma cultura de ir até o seu cliente, elas sempre se acostumaram em um cliente vir até o seu negócio. Com isso, muda muito a cultura, né? Porque quando você vai para o universo de internet, você vai encontrar alguém que você ainda não conhece para oferecer um produto que você ainda não sabe o quanto ela está interessada, e a partir disso, você tem que ter toda uma metodologia de trabalho para fazer isso funcionar como uma máquina de vendas. Então, eu creio muito que o nosso empresariado tem muito ainda que aprender. Para a gente da Anglo é uma oportunidade fantástica. Todo dia eu estou conversando com empresários e esse momento de pandemia tem me ajudado muito a conhecer muita gente, porque nesse momento os empresários começaram a entender o seguinte: agora eu não posso mais sair de casa. Para onde eu vou, né? Como é que eu faço? Muitos deles me ligaram realmente, Rodrigo, muito tristes, pensando já em fechar os seus negócios. E aí a gente conversando, a gente começou a entender o que dá e o que não dá. Obviamente respeitando a lei do nosso país, do nosso estado, mas também entendendo que oportunidades nós podemos, né, fazer. O desafio é que eles chegaram sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, muitas vezes com um fluxo de caixa já comprometido,
e querendo uma agilidade para recuperar esse ganho perdido. Então, isso daí é mágica, né? E não se faz isso. Quem promete isso está mentindo. Agora, é o momento de dizer o seguinte, olha, talvez você não vai ter aquele mesmo faturamento que você tinha. Mas se você começar hoje a fazer um trabalho de digital, eu acredito que daqui a alguns meses esse canal pode ser um canal que te surpreenda. Num momento como um isolamento desse, Deus queira que não aconteça mais, mas se alguma coisa te impedir de abrir tua loja, por qualquer razão que seja, você não tem esse o único canal como venda, né? Eu gosto muito de um cara chamado João Apolinário. Você deve conhecer e já vi até momentos aí que vocês já se encontraram, mas o João ele tem uma coisa muito bacana. Da década de 80, quando não se tinha essa diversidade de canais comerciais que a gente tem hoje, ele já falava no Omnichannel. Então, para mim, é um cara muito visionário, um cara que já enxergava que o usuário, não é que tem o usuário do canal A, o usuário do canal B, o usuário do canal C. Ele é usuário, ele é comprador, ele é gente. A diferença é que, de acordo com o dia a dia dele, ele pode estar oscilando entre esses canais. E aí ele começou, obviamente, com TV, enxergando que ali seria uma espécie de internet já, do futuro, né? Onde ele estaria conectado com muitas pessoas. E dali ele derivou uma série de canais. Para você ter uma ideia, Rodrigo, ele tem um canal hoje que você pode ter o teu próprio e-commerce, né? Você pode ter a tua loja. Quem está aí no desemprego, né? Uma dica aí para quem está buscando uma oportunidade de emprego, você pode montar a tua loja e ganhar comissionamentos em cima da loja, vendendo todos os produtos, sem se preocupar com logística, sem se preocupar com estoque, sem se preocupar com uma série de coisas, né? Apenas promovendo esses produtos. Então, é um exemplo, né? Mas a história do Omnichannel, que hoje se fala tanto, né? E principalmente nós, profissionais de marketing, a gente entende que é a melhor estratégia, não existe canal melhor ou pior, você precisa estar em todos os canais para atingir o máximo de pessoas possíveis. Eu creio muito que esse momento é o momento que agora eles estão dizendo, sabe aquele projeto que eles adiaram por anos? Não, a internet não é um negócio que eu vou fazer no futuro. Eles agora, eu noto que, como sobrou como única opção para alguns comércios e alguns serviços, eles agora estão acelerando. Então eu estou achando massa, porque a gente também está ouvindo muita coisa. Então eu escuto aqui de um pet shop a, por exemplo, uma indústria. Então eu atendo clientes de N segmentos, né? Passando por imobiliárias, e eu enxergo que cada um, Rodrigo, tem o seu desafio e também tem sua realidade, tem os seus impactos, né? Não dá para dizer que ao mesmo tempo que a área de digital está crescendo nesse momento, não dá para a gente ser leviano e não considerar diversas áreas que estão sofrendo e que estão impedidas de operar por diversas razões. Perfeito, muito boas suas colocações, concordo com você. Eu acho que esse momento que a gente está vendo agora, ele vai causar uma mudança de hábito muito grande na população e no setor produtivo, nos empresários, eles vão perceber que eles têm uma oportunidade à frente deles, que é a internet, que é o mundo digital. Eu vejo muitas, a gente conta nos dedos as empresas que começam vendendo na internet e que vão para o mundo físico. Na verdade, o movimento ele é o contrário. As pessoas elas estão saindo do mundo físico, vários restaurantes estão fechando salões. Você citou o exemplo de pet shop, e a gente tem, por exemplo, a Pet Lover, que é a maior rede de pet shop do mundo, do Brasil, perdão. Ela, se não me engano, tem uma loja em São Paulo, né? Mas vende para o Brasil inteiro. Então a gente vê o movimento inverso, os empresários fechando os pontos físicos e migrando para a internet, porque de fato existe um potencial de crescimento muito grande. Você atinge aí milhares de centenas de pessoas. E com a ajuda da Hub Local, mais ainda, porque, como você falou aqui no início, você consegue conectar quem quer vender com quem quer comprar. Isso tudo é muito interessante. Eu queria saber de você, Kaufmann, como especialista, o que é que você acha que vai acontecer no pós-pandemia? Quais são os novos hábitos que os empresários vão ter e qual vai ser o reflexo disso no empreendedorismo digital? Eu quero que você conte para a gente um pouco das áreas que você está enxergando que tem um potencial de crescimento muito grande e como que esse empresário ele deve se comportar depois de tudo isso que a gente está vivendo. Perfeito. Assim, algumas coisas que eu notei na pandemia. Fiz a questão de anotar aqui no papelzinho, vou ficar virando para o computador toda hora, tá? A primeira coisa, os times trabalharem em home office, né? Muitas empresas tinham muito receio dos seus funcionários não estarem presentes no local de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente percebia muito. Eu, mesmo vindo desse mercado de digital, sempre optei por operação presencial. Porém, diante da pandemia, a gente precisou se adaptar a isso. Não tinha como aglomerar e a gente fez. E, Rodrigo, é muito preconceito da gente. Na verdade, alguns modelos de negócio funcionam super bem. O nosso adequou super bem. Eu acredito que a gente está mais produtivo do que a gente era antes.
tá certo? Para você ter uma ideia, a gente não teve tempo para se programar o nosso plano de home office, mas a gente precisou adequar sistemas, estrutura, computadores, internet, ambiente para os funcionários, rede e uma série de outras coisas. Hoje, a gente tem reuniões diárias, às 8 da manhã, onde a gente faz um daily meeting, né, seguindo a metodologia Scrum, onde a gente faz 3 perguntas para esse funcionário. A primeira é, o que você fez ontem? O que você vai fazer hoje, é a segunda, e se você está tendo algum impedimento, alguma coisa que te atrapalha a executar a tua tarefa. Com isso, a gente tem uma reunião no final da tarde, onde a gente verifica tudo que foi realizado para exatamente acompanhar o ritmo da equipe. Isso tem dado uma produtividade imensa para a gente. E fora a nossa comunicação durante todo o expediente, que está sendo tempo real também. Muitas vezes eu estava me deslocando de um ponto a outro, eu conseguia falar com o meu time. Agora eu estou 100% conectado. Então isso me ajudou muito a ficar mais próximo, né? Uma outra coisa que a gente percebeu muito também foi os nossos clientes, né? Na primeira semana, naquele desespero que aconteceu da pandemia, a gente, clientes ligaram dizendo, olha, eu não sei se eu vou ter condição, por exemplo, de continuar um serviço contigo, né? E uma das coisas que eu adotei como estratégia, Rodrigo, é não aceitar cancelamento. Nós da Ando, nem da Hub Local, aceitamos cancelamento. Rodrigo, como assim? Você está sendo intransigente, louco? O que é isso? Não. Eu tento entender a realidade desse cliente e procuro dizer o seguinte, olha, ou a gente pode suspender esse contrato e passando esse período a gente volta, mas eu quero conseguir te ajudar nesse momento que você mais vai precisar de mim a trazer soluções para você desenvolver outras áreas de negócio. E também readequar valores. Então, a gente também tem essa consciência, a gente tem incentivos, buscamos ajuda junto ao governo, junto ao próprios bancos que a gente tem relacionamento, para a gente subsidiar uma parte dessa operação, até porque tem custos que a gente conseguiu reduzir também. Luz, água, limpeza, algumas coisas que o escritório tomava muito. Então, isso é um ponto também que a gente já conseguiu diminuir custos, né, e aumentar a produtividade. Isso já fica a dica também para empresários que possam estar assistindo a gente. Uma outra coisa que a gente fez na empresa foi elaborar um plano para o Covid. O que é isso? A gente estudou, na Hub a gente tem 450 assinantes, certo? De todo o Brasil e dos mais variados segmentos, né? E a Anglo tem em torno de 40 clientes recorrentes, são clientes de base, onde a gente trabalha com carteira recorrente. Lá a gente pensou em alguns aspectos. Atendimento, então como é que essas empresas iriam trabalhar com o seu atendimento? Ia ser part-time, ia ser full-time, eles iam atender no celular de alguém, isso ia ficar distribuído para uma pessoa específica, eles iam trabalhar através de internet. Então, a gente procurou entender como é que seria o atendimento dessas empresas para adequar a melhor maneira de divulgar isso na internet. O marketing, né, as ações de marketing que cada empresa, por exemplo, nós temos agora uma empresa de antivírus, que é a maior revenda de antivírus do Brasil para grandes clientes, que ela está dando 30 dias de antivírus, porque ela entende que nesse momento as empresas estão mais vulneráveis, né? Então é um modelo de venda muito interessante esse da degustação, porque a Hub faz isso também. A Hub no plano de Covid ela disse, nesse momento eu não vou te cobrar nada, é o momento que você mais precisa da gente, vem para cá, eu vou fazer a tua ativação, o teu cadastro, vou te atender como um cliente normal durante 30 dias sem te cobrar nada. Então o cliente fica grato, porque ele entende que você não está visando só o lucro, você visa também esse resultado. Fora isso, a gente olhou aspectos também de tecnologia, porque para algumas coisas acontecerem nessa área de atendimento e marketing, a gente precisa implantar tecnologias nesses clientes que muitas vezes não tinham acesso rápido a um sistema de videoconferência seguro, né? A um sistema para compartilhamento de arquivos, né? Uma série de outros serviços, treinamento, área para treinamentos de funcionários, contratação de novos funcionários. Então, toda essa parte de tecnologia também é importante. Então, foi uma coisa que a gente fez. Eu quis falar isso aqui, apesar de fugir um pouquinho da tua pergunta, para contar um pouquinho dicas do que a gente fez do lado de cá. E quero te dizer que a gente teve assim, um sucesso muito grande, não nos abalou na questão do fluxo de caixa. Nós, pelo contrário, estamos vendendo nesse período, estamos crescendo nesse período. Isso é muito, muito, muito fruto de Papai do Céu e também do trabalho que a gente faz aqui diariamente. Mas com relação às tendências, que eu acho que todo mundo está querendo ouvir, né? Depois de escutar 400 clientes, tantos outros clientes que a gente tem conversado, e também esses prospects de reuniões que a gente faz diariamente, entendendo cada realidade, eu elenquei 5 áreas, onde são áreas que eu enxergo como áreas de oportunidade, tá certo? São áreas que estão crescentes, são números do próprio Google Trends, que é uma plataforma do Google que mede o que é tendência na internet, né?
E, obviamente, a gente também, por trabalhar com produtos de pesquisa, a gente está sempre analisando qual é o volume que as pessoas estão pesquisando na internet nesse período. Então, o primeiro que eu queria listar é o teleatendimento, teleconsulta e telemedicina, tá? Eu separei em 3 termos diferentes, porque existe aí algumas particularidades. Mas, basicamente, profissionais, como você, que é advogado, se quiser atender alguém à distância, a gente entende que plataformas pode ser feito o agendamento, o pagamento e a conexão com essa pessoa, todo por meio digital, automático, sem precisar de uma equipe emitindo boleto, fazendo cobrança, isso tudo 100% automático. Eu estou implantando isso numa grande clínica de dermatologia, aqui de Fortaleza, a maior clínica de dermatologia, e a gente implantou a teleconsulta para procedimentos, obviamente, que são eletivos, mas procedimentos que precisam de um atendimento rápido, onde as pessoas não têm segurança para se deslocar até o local, até porque o local está fechado, né? Por conta do aglomeração. Então, a gente tem implantado e tem sido uma coisa fantástica. Começamos fazendo um piloto, atendendo 20 clientes de graça, quer dizer, essa médica topou fazer esse atendimento, e sem cobrar nada, e a procura foi imensa. Ela, inclusive, pegou um caso de um advogado, Rodrigo, que tinha se queimado numa churrasqueira, né? E através de WhatsApp ela fez o atendimento. A telemedicina, Rodrigo, ela tem desde 2002 gerado muita polêmica, mas diante desses problemas que a gente está tendo, ela já tinha sido autorizada entre médicos, né? Um médico, por exemplo, um médico de um hospital aqui poder conversar com um médico em outro hospital. Mas entre médico e paciente a gente está vivendo algo revolucionário, algo que está, como é que eu posso te dizer, começando, que veio para ficar. Não tem volta. Não tem volta mais, porque tem certos lugares que fica difícil o acesso, tem certos horários que você precisa ser atendido e você muitas vezes não quer ir para um pronto-socorro, não quer ir para um local onde você pode se expor a um vírus como esse. Então, a gente viu um crescimento muito grande. Agora, quem é que está se dando bem nessa área? Só para a gente pontuar. É quem tem serviços essenciais. Então, a pessoa se queimou na churrasqueira, ela não vai ter condição de esperar muito, ela vai querer um atendimento rápido. Então, é isso. E procedimentos que não envolvem exames, uma análise muito detalhada para isso. Se encontrou, Rodrigo, uma maneira de fazer isso, que é através de serviços de delivery, né, onde o mototáxi consegue entregar as guias, consegue pegar o resultado desses exames, mas o contato entre o paciente e o médico fica realmente restrito nesse período a isso, né? Então, isso é um segmento que deve crescer muito, teleconsulta e telemedicina. O segundo, você deve estar acompanhando bem, são os eventos ao vivo, né? A gente nunca viu tanta live no mundo, né? Aí acontecendo. E vocês viram aí os casos recentes de shows, né? A gente teve aí final de semana Ivete, teve Bel, Marcos, né? E aí a gente teve os primeiros, né? Que foi Gustavo Lima e Jorge Mateus. Jorge Mateus bateu 3 milhões, né, de espectadores. Eles nunca conseguiram essa audiência em toda a história da carreira deles, e acho que nenhum artista deve ter conseguido isso. Eles bateram o recorde da Beyoncé, né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Patrocinado, né? Patrocinado por uma cervejaria e com toda a transmissão e com doação, todo um quê de inovação, interação e ajuda ao próximo, né? Esses eventos, Rodrigo, esses públicos, eu creio que eles vão ficar muito ainda nesse ambiente gratuito para as pessoas conhecerem mais, interagirem mais, e a forma de rentabilização vem pelo patrocínio. Mas existe uma área que não vai parar e deve crescer, que são os eventos, seminários, palestras, congressos, simpósios, onde muitas vezes, para você participar dele, exige um deslocamento, uma viagem, hotel, uma dedicação muito grande, deslocamentos e tudo. Então, essa área, a gente está num projeto piloto, eu ainda não posso contar, mas eu quero te dizer que é um projeto incrível, incrível. Envolve Brasil e Paraguai, e basicamente vai ter uma transmissão onde, através de um aplicativo, você vai ter toda a interatividade. Eles tentam simular a interatividade do mundo real acontecendo num ambiente virtual. Aulas ao vivo, até mais, Rodrigo, porque num evento desse, às vezes você vai e não tem como assistir as aulas depois, as palestras depois, teve que sair mais cedo, chegou um pouco mais atrasado, não consegue estar em 2 palestras ao mesmo tempo. Então, esses recursos, eles vão te dar material de apoio, planilhas, apresentações, né? A própria interatividade com um grupo de pessoas que já se interessam por aquele assunto. Então, tem muita coisa para ser desenvolvida nessa área de eventos privados. Você queria falar alguma coisa? Quero. Essa área está se mostrando uma oportunidade tão grande que o próprio cantor Gustavo Lima está investindo na própria plataforma dele. Não sei se você conferiu.
Ele vai criar uma plataforma, não sei se vai ser semelhante ao YouTube, mas ele próprio já vislumbrou que isso é uma excelente oportunidade para se investir. Então, realmente é uma área que está se mostrando um crescimento muito grande. E eu vou até te complementar, Koikman. Hoje, o principal ativo da humanidade chama-se tempo. A gente perde muito tempo se deslocando. Essa área que é a minha, que é o trânsito, existe uma pesquisa recente que mostra que o brasileiro ele passa, em média, mais de um mês do ano parado no trânsito. Você imagina só, a gente não se dá conta disso, mas a gente passa mais de um mês do ano parado no trânsito. O tempo que a gente perde de produtividade, de qualidade de vida, o meio ambiente ele vai ser afetado por isso, uma série de fatores negativos que vão influenciar no nosso dia a dia. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer agora com a ajuda da tecnologia e da internet, sem sombra de dúvida, vai aumentar em muita produtividade. Esse ramo de teleconsulta, eu particularmente já utilizo há muito tempo. Para você ter ideia, eu já atendi uma cliente em Portugal, né? Tudo com auxílio da internet. E eu só tive a oportunidade de conhecê-la mais na frente, mas foi um cliente que eu atendi e a gente conseguiu celebrar um contrato de prestação de serviço e tudo graças à internet. Então, de fato, é um ramo, é uma área que tem muito a crescer. E a telemedicina agora, ela foi aprovada no Congresso Nacional, inclusive foi um projeto de iniciativa de uma deputada do Partido Novo, e ela foi agora regulamentada por conta da pandemia, né? Viram que não tinha para onde correr, que tinham que de fato autorizar isso daí. Então, todas essas áreas que você está falando aí, eu concordo, eu colocaria exatamente nessa ordem aí, que você citou, né? Em termos de potencial de crescimento. Mas conclui para a gente aí quais são as outras áreas. A gente tem a área do EAD, que é uma área de ensino à distância que vai crescer bastante. Você vê, as faculdades todas, elas tiveram que optar. O que é muito bacana é que agora se criou um novo modelo, né? Porque o EAD até então eram aulas gravadas e o cliente fazia, o aluno fazia quando ele bem entendia, né? Agora eles estão pensando num modelo híbrido, onde você consegue ter uma aula remota e uma tutoria e uma mentoria individual. Então, já é um produto novo nascendo nas faculdades, né? Onde, basicamente, eu atendo uma faculdade, uma grande faculdade em Quixadá, por exemplo, Rodrigo, que eles fizeram uma coisa fantástica. Eles disponibilizaram aulas, inclusive, para pessoas que nem eram alunos. Você já conseguia degustar o curso, ver a qualidade do professor, ver o que você iria estudar naquele semestre, já mesmo sem ainda estar cursando. Então, é uma era de experiência, uma era de conheça para depois me comprar. Então, eu acho que isso também é uma lição muito importante para os empresários, aqueles que confiam no seu produto e confiam na sua empresa, de dar a oportunidade das pessoas conhecerem. Isso é um namoro. Ninguém começa casando, né? Eu creio que começa primeiro um namoro, uma paquera, um namoro, um noivado. Normalmente é assim. E as empresas precisam entender que com a quantidade de oferta e com esse novo mundo, a gente vai precisar ter sim a degustação. O EAD, a gente fez um agora muito bom para alta performance, né? Legal. Onde a gente lá tem feito todos os cursos que até então eram presenciais, mas também a gente tem feito as lives, né? Então tem um pacote de assinatura, Rodrigo, para quem perdeu todas as lives, você pode assistir elas quando quiser. Porque o grande problema da live é, se você não deixar ela gravada, né, principalmente essa aqui, espero que você deixe, que eu quero depois assistir com calma, mas você poder assistir na hora que te convém, poder avançar, poder voltar, poder relembrar alguma coisa, e aí se tem um pacote de assinaturas de live, então você paga um valor ali de R$10, R$20, e você tem ali, toda vez que sai uma live nova, você já recebe ela prontinha para assistir ou ao vivo ou assistir depois, né? A gente também teve a experiência da aula sendo feita ao vivo, né? Através da plataforma Zoom, né? Com mais de 100 alunos na plataforma, interagindo, levantando a mão, fazendo perguntas. Foi incrível, né? Então, tudo isso na plataforma de EAD que a gente desenvolveu, né, junto com a Performance, está sendo muito, muito interessante. E agora, a gente está partindo, Rodrigo, para tentar entender a experiência do usuário. O que a gente pode trazer de mais aproximação, de mais conforto, de mais experiência nesse momento. Então, a gente entende que o EAD vai dar um salto em todo mundo com novas ferramentas de interatividade. Perfeito. O EAD, geralmente é uma área que sempre cresce em períodos de crise. As pessoas elas precisam se destacar mais no mercado de trabalho, que está cada vez mais concorrido, e para buscar qualificação, elas procuram o EAD. A gente viu isso acontecendo na época do governo Dilma, que tivemos uma grave recessão, o ensino à distância cresceu muito no Brasil. E hoje, as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho não são mais aquelas tradicionais. Então, os cursos EAD, eles estão cada vez mais se revolucionando.
A gente tem plataformas na internet, por exemplo, o Hotmart é uma delas, que oferece uma infinidade de cursos. Então, hoje, sem dúvida, essa área de ensino à distância é uma coisa também que eu acho que depois dessa pandemia é um caminho sem volta. Eu vejo muita gente ainda resistente a isso, falando que a aula tem que ser física, mas eu acho que não. Depois de tudo isso, eu acho que veio realmente para ser a regra, o ensino à distância. É verdade. Uma outra área que é a área de e-commerce, né? Eu acho que é uma área que a gente vai agora ter aí uma série de clientes indo para esse canal, entendendo a importância desse canal. Existe uma coisa interessante, Rodrigo. O e-commerce, você tem aí produtos virtuais, tá? Dentro da área de e-commerce. Então, por exemplo, ingressos podem ser, né, emitidos aí através de compra, através da internet. Você tem produtos que são físicos, que a venda é online, mas a entrega é presencial, né, através do delivery. Então, quem hoje puder ir até o seu cliente, é um canal incrível. Você compra e de repente recebe em casa, ou até mesmo, Rodrigo, eu queria te contar uma experiência que aconteceu no final de semana. O meu interfone de casa quebrou, do prédio, né, aqui do apartamento, o aparelho, né? E eu precisava comprar, já eram perto de 2 horas da tarde, e aí procurei algumas lojas de material de construção, né? Encontrei uma que tinha um atendimento pelo WhatsApp. Fiz todo o pedido pelo WhatsApp, e aí eu optei, ou eles enviam e deixar, ou eu poderia passar numa central tipo drive-thru para pegar o produto. E foi o que eu fiz porque eu queria velocidade na entrega, eu precisava ficar com esse telefone. Então, foi uma experiência fantástica, porque se eu fosse para a loja, eu teria que enfrentar fila, descer do carro, estacionar, uma série de coisas. Já estava lá, o meu pedido estava pronto, eu praticamente só peguei o produto, né, higienizei minhas mãos e fui embora. Então, acho que isso também é uma área muito boa. Eles chamam de O2O, né? É um negócio que começa online to offline, ou seja, Rappi, todas essas plataformas que a gente conhece, iFood, ela começa com uma experiência digital e termina a entrega no offline, no presencial. Então, quem tinha essa entrega que o cliente tinha que ir até a sua loja, pode pensar no modelo de drive-thru, já que não pode abrir o comércio nesse período, e também pensar no modelo de ir até a casa do cliente, né? O grande segredo aí, nesse momento, é buscar o seu cliente, né? Atender a necessidade dele, porque nesse momento eu ficar sem interfone ia ficar complicado, não ia conseguir se comunicar com qualquer produto ou qualquer serviço que chegasse. É uma área que deve crescer. E aí eu dou uma dica, para quem está com dúvida, Rodrigo, deve investir numa loja, é muito caro, tem produtos de variados preços, mas eu queria dar uma dica. Antes de começar a fazer a loja, faz um modelo chamado vitrine. O que é esse modelo vitrine? Rodrigo, ele parece muito com a loja virtual. Você entra no site, tem pesquisa, tem produto, tem avaliação, tem preço. Só que na hora da compra, em vez de você ter que colocar um cartão de crédito, em vez de você ter que ir para um checkout, cadastrar, né, ter todo esse trabalho, você já pode ir direto, ser direcionado esse pedido para um WhatsApp, automático. Você clica no produto e ele já chega para a loja identificando qual é o seu nome, qual é o seu telefone, obviamente, e qual é o produto que você teve interesse. Então a venda ela acaba sendo feita nesse canal. O custo fica bem menor, porque você não precisa pagar taxas para esses gates de pagamento, as empresas como PagSeguro e tal, e você consegue ainda assim oferecer outros produtos lá na conversa com o cliente, né? Então tem aquele contato do vendedor que sempre se reclamava muito no e-commerce, né? Essa falta da inteligência que, por exemplo, a Amazon faz também, né? Nem todos os e-commerce daqui locais faziam isso. E aí essa é uma venda que você gasta menos e você pode entender se o teu produto realmente tem. É uma experiência. Você entende, poxa, o volume do WhatsApp aumentou. Acho que agora eu posso ir para o segundo passo, que seria botar o carrinho, implantar o carrinho. Então, o e-commerce e a vitrine de produtos, eu acho que pode ser uma coisa muito, muito bacana, né? E o delivery, né? Eu acho que o delivery, quando a gente fala delivery, da nossa cabeça está muito associado à comida, né? E eu acho que não. Eu acho que agora é a era do delivery para quase tudo, né? Tudo que puder vir até a sua casa nesse momento é fantástico. Na comodidade da sua casa você recebe, né? E tudo isso basicamente usando dispositivos aí, móveis, computador, usando aí a tecnologia. Então essas foram as áreas que eu até agora, conversando com os clientes, já enxerguei. Tem uma saída também, Rodrigo, para clientes que não se adaptaram a nenhuma dessas 5 coisas que eu falei, que seria o modelo pré-venda. O que seria a pré-venda? Nesse momento, em vez de você ficar parado, você bota uma parte da tua equipe operacional aí, de repente nos incentivos do governo, no programa aí de suspensão,
Mas o que você pode fazer? A tua equipe comercial pode pegar esse momento e já fazer uma venda de oportunidade. Olha, quando voltarmos da crise, você vai ter, se você comprar hoje, você vai ter um determinado desconto. Então, se é uma venda que você não tinha, é melhor você ter 50% de alguma coisa do que ter 100% de nada. Então, emitir vouchers promocionais, cupons de desconto, nesse período é sempre muito bem-vindo. Porque a gente sabe que uma hora isso tudo vai passar. E aí, quem enxergar isso como uma hora de oportunidade vai estar fazendo venda e vai estar ali prometendo a entrega, já tomando essa parte comercial, adiantando, né? Para não esperar depois que o corona passar e a epidemia passar, para começar a captar tudo de novo. Então, eu acho que você já pode se adiantar nesse momento e já fazer algumas pré-vendas para já suavizar um pouquinho mais o teu caixa. Então, é uma dica importante também. Eu tenho visto muita gente, principalmente lojista de shopping center, que está fechado, que está fazendo exatamente esse recurso que você citou. E ontem, inclusive, eu encontrei o Lucas, da barbearia Vigílio, que você também é cliente lá, e eu sugeri essa ideia para ele. Eu falei, olha, faça essa ideia do voucher e ofereça um desconto em 2, 3 cortes de cabelo ou barba, você vai dar um desconto, porque tem certeza que a gente vai precisar no futuro. Então você vai conseguir Posso dar um spoiler? Pode. A gente fez o aplicativo dele, onde Legal. Você já faz o agendamento online, o pagamento online e o clube de fidelidade online. A cada, se não me engano, 10 cortes, você ganha um através do aplicativo, você vai acumulando pontos por QR Code, sem aproximação, tá? Por favor. Legal, cara, muito bacana. Essa aí ele não tinha me contado, não. Olha só, a gente tem Tá disponível na loja do Android e a gente está publicando agora na Apple. A gente tem uma participação muito boa aqui do pessoal. O Anacleto até comentou aqui, o Ceará realizou a primeira reunião online do seu Conselho Deliberativo, em que foi aprovada a prestação de contas relativa ao ano 2019. A tecnologia proporcionou ao clube, que é uma grande empresa, a cumprir sua agenda institucional. E isso a gente está observando, Anacleto, não só nas empresas, mas também no poder público. Pela primeira vez na história, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Senado Federal, e até aqui a nossa Assembleia e nossa Câmara Municipal, elas realizaram as primeiras sessões legislativas virtuais da história. Os vereadores em suas casas, cumprindo quarentena, o próprio Poder Judiciário está fazendo isso, inclusive isso pode ser uma ferramenta para diminuir a morosidade do Poder Judiciário, os magistrados, portanto, dentro das suas próprias residências, poderem julgar os processos, fazendo as audiências, inquirindo as testemunhas. Isso é uma tecnologia, Kortmann, que já existia, inclusive, no passado à disposição do Poder Judiciário, mas ainda não existia essa cultura, né? E a gente vê que muita coisa, a gente acaba mudando alguns hábitos exatamente porque é forçado a isso. E eu não tenho dúvida que esses hábitos eles vieram realmente para ficar, né? São hábitos novos, a população está vendo os benefícios de tudo isso e com certeza eu acho que isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Você citou aí a questão das reuniões virtuais, isso é uma coisa que eu acho que vai ficar. Eu mesmo estou usando isso dentro da Anula Multa. Acho que a teleconsulta ela vai ficar. Eu, por exemplo, eu treino com o auxílio de um personal, o Júnior. E como a academia está fechada durante esse período, o Júnior está passando o treino pelo celular, pelo telefone. Ele abre uma videochamada e a gente faz o treino. Ele tem como passar o treino, verificar, contar o tempo. Então, já é uma teleconsulta, é algo que também já veio para ficar, né? Também vi consultas com nutricionistas já sendo realizadas com auxílio da tecnologia, da internet. Então, com certeza, muita gente, quem está sabendo usar esses recursos, está conseguindo driblar esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento muito difícil, que era uma crise de saúde, mas que agora já está evoluindo para uma crise financeira, né? Inclusive, a gente tem observado aí uma pressão muito grande em torno do poder público para a questão da reabertura da economia. Eu queria até a tua opinião, você que está em contato aí com mais de 400 empresários todos os dias, o que é que você tem sentido e qual é a tua expectativa para que a gente possa voltar o quanto antes com as atividades normais? Rodrigo, a gente, todos eles também, a minha sensação é a mesma sua, todos eles têm feito essa pressão no governo para que volte o comércio, né? Porque, na verdade, o nosso estado, né, em pesquisas que a gente tem consultado, Rodrigo, talvez o estado que tem a menor quantidade de dias de
de caixa disponível de sustentação, ou seja, de capital de giro, né, para as empresas. Então, para você ter uma ideia, a média das empresas, né, do comércio e serviço em Fortaleza, chega a durar 26 dias o caixa de uma empresa. Ou seja, se passa 26 dias sem vender, provavelmente ele já entra num déficit financeiro. Então, você imagina aí como eles estão apertados, querendo voltar, tendo custos aí fixos, né, com funcionário, com folha, com local, mesmo negociando aí aluguéis e tudo, ainda existem custos aí que são existentes. Porém, Rodrigo, ao mesmo tempo que tem essa pressão, eu entendo que alguns estudos, como o Imperial College, como algumas faculdades de fora, entendem que a volta deve ser progressiva, né? Vai ser feito um calendário, provavelmente, aí, pelo que a gente viu dos estudos, onde alguns segmentos vão voltando antes do que os outros, né? Se não me engano, no estudo da Imperial, ela mostra que os últimos sistemas que vão voltar, os serviços que vão voltar, são esses serviços de aglomeração. O turismo internacional, né, a parte hoteleira, ela deve ser um dos últimos segmentos. A área de eventos, né, com aglomeração, também deve ser aí os últimos pontos de... Mas, por exemplo, empresas como eu e você, que a gente visita um a um, recebe um cliente por vez, um consultório que você consegue fazer uma agenda, né? Eu acredito que vão ter aí, com certeza, normativas e regularização para isso, mas eles devem voltar a partir aí, talvez, de maio ou junho, né? Há uma previsão dessa volta. Tudo é meio imprevisível, porque vai depender muito dos números, né? A gente ainda está numa crescente em números. O país é tão grande que tem realidades muito diferentes, né? Você pega o sul do país, você pega o Nordeste, você vê diferenças. O Norte, né, está sofrendo bastante. E aí não é só pela quantidade de casos, envolve o sistema de saúde, envolve outras coisas. Mas a questão financeira é muito séria, porque se você mexe com a economia, você começa retraindo o consumidor. Com isso, o efeito cascata ele é enorme, porque sem o consumidor comprar, o que acontece? A empresa prestadora de serviço, comércio, o varejo, tudo fica muito atacado, e a indústria também, porque a indústria para de produzir porque ela não tem demanda para quem compra. Então afeta o sistema como um todo. E aí isso vai ser, com certeza, um momento, quando isso voltar, né, vai ter um momento de recuperação dessas empresas. Né? Há estudo que mostra que mais de 600 mil empresas já fecharam, né, já declararam aí que vão encerrar suas operações no Brasil, mas quanto mais tempo isso passa, esse número aumenta, né? De desempregados e também de empresários aí, muitas vezes sem saber. O que eu acho é que esse é um momento de muita criatividade, sabe, Rodrigo? Eu tenho escutado ideias muito loucas. Geralmente, quando você está num processo de criatividade como essa, você escuta de tudo, né? Alguns você acha um absurdo. Grandes negócios vão surgir por conta dessas ideias, né? A Uber, o iFood, alguns aplicativos aí do início da década surgiram exatamente de uma crise. Então, não tenha dúvida que muitas ideias vão surgir depois dessa crise. Mas, continua. Eu tenho percebido isso. Então, o que eu percebo com relação aos empresários? Eles precisam entender que esse canal presencial, ele é abalável, ou seja, não basta botar uma loja no shopping e achar que tudo vai dar certo. Não precisa ter gestão, precisa ter uma boa equipe comercial, precisa entender esses canais, precisa estar presente em todos esses canais. A gente viu recentemente a ação da Arezzo, que me impressionou bastante. Eles investiram muito agora em digital, né? Estão fazendo aí um verdadeiro colmeia de WhatsApp, onde você consegue, a partir de um contato, conseguir entrar. Casas Bahia está fazendo isso também muito forte. Então, é um momento de criatividade. Dor, mas com muita criatividade. E aí tem pessoas que eu tenho conversado, Rodrigo, que já estavam vindo de mal a pior, sabe? Então eu acho que a crise, de certa forma, até ajudou, sabe aquela ladeira abaixo? Fez o cara, rapaz, já estava difícil. Será que realmente eu devo continuar fazendo isso? Então eu acho que também acaba sendo um ponto de reflexão. Porque existem negócios, Rodrigo, que a gente entra no automático e porque deu certo no passado, tem uma tendência a achar que é o negócio do futuro, e não é. Então, muitas vezes, a gente conversando aqui, batendo... O meu trabalho aqui diário, aqui nesse quarto onde eu estou aqui agora, que eu montei como escritório, é exatamente conversar com esse empresário, fazer um diagnóstico, né, aqui de cada negócio, entender a realidade de cada negócio, entender o que é possível ou não ser feito, mas também, muitas vezes, de dizer, cara, talvez não é mais isso. Eu acho que não é mais isso agora que você precisa fazer. Talvez é hora de pivotar, é hora de mudar, né? Engraçado de que lá fora isso é tão normal, isso é tão cultivado, a cultura do erro, né? Erre rápido, corrija mais rápido ainda. Então, muitas vezes essa história de ser invencível, tudo está caindo por terra nesse momento. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, até para construção, para se fazer algo novo, muitas vezes precisa
começar do zero, precisa voltar lá atrás e repensar nesses valores, na essência do negócio. Que geralmente ele tem que nascer para resolver alguma dor, né? Alguma dor de alguém, alguém que está precisando disso aí. O Uber foi assim, né? Os caras estavam saindo de um evento, os táxis praticamente não existiam e eram muito caros. Então eles foram para um bar e aí num guardanapo, conhecido e famoso na internet, montaram o modelo de negócio da Uber, que é um modelo super aí conhecido que a gente viu ser muito difundido, né? Perfeito, é isso mesmo. Muitas empresas surgindo em meio a tudo isso, algumas startups aí recebendo investimentos, uma delas é a sua, né? A Hub Local. Tem até uma pergunta aqui do Flávio, que o José lhe respondeu, né? O Flávio perguntou para uma empresa contábil, que eu imagino que seja o negócio dele, qual seria a sua dica? E o Flávio deu o exemplo de uma empresa, a Contabilizei, que eu até conheço, que é uma empresa de contabilidade totalmente online. E essa, Flávio, não é uma tendência só da sua área. Da minha área também, a advocacia, é uma tendência. Inclusive, Koifman, a gente está enfrentando uma resistência muito grande da OAB, que é o órgão profissional dos advogados. Né? Existem algumas plataformas que a gente chama de Legal Tech ou Law Tech, e que é um nome semelhante à startup, e que faz um atendimento... É uma startup, mas é do segmento jurídico, do segmento jurídico, exatamente. Ela consegue atender clientes em escala, fazer consultas jurídicas, e a OAB está batendo muito em cima disso daí. Tem, inclusive, antes da crise, tinha um projeto de lei para ser votado lá no Congresso. Se for aprovado, é algo muito ruim, porque vai acabar com um mercado em franco crescimento. Até aqui no Ceará mesmo, a gente tem grandes cases de sucesso nessa área jurídica. Então, acho que a gente, para incentivar ainda mais isso daí, precisa até desburocratizar um pouco. Mas o José deu esse exemplo aqui dessa empresa, e não é só essa, são várias de contabilidade, várias áreas. A gente atende uma, Rodrigo. A gente tem um cliente nosso na área de contabilidade, e eu acho que é o cliente hoje da gente que mais a gente tem produzido conteúdo. Devido às MPs que saíram, né? Muitas MPs e muitas decisões. Eu costumo dizer que você precisa ter 2 amigos. Quem é empresário, está me escutando agora, você precisa ter 2 amigos. Né? Um advogado, né? E um contador. Faz uma diferença muito grande. Pra você ter uma ideia, Rodrigo, no passado, quando eu comecei a empreender, eu não entendia, né? Acreditava que contador era um cara que emitia lá as guias e, enfim, ajudava aí na parte tributária, na parte previdenciária e tal. E por causa de um deslize, na verdade, dele, de não verificar débitos, a gente virou um ano e perdeu o Simples Nacional, de um ano para o outro. Por causa, talvez, de R$300, R$200, não me lembro agora o valor. Isso implicou em mais de 10% da nossa receita do faturamento bruto da empresa. E a gente sentiu muito na pele a importância de um contador, né? E aí, o que eu quero dizer aí para quem está na contabilidade? É uma área de você chegar muito próximo do teu cliente. O teu cliente agora ele precisa ter saídas para esse momento. Como é que ele pode poupar? E aí não ficar tão preso, né? O que tem acontecido lá fora, Rodrigo? Eu que viajo muito, já viajei para os Estados Unidos aí nos últimos anos. Cara, esses serviços que viraram commodities, que viraram muito, muito igual, sabe? Eles tendem a morrer, né? Chaveiro eu já não vi mais nos Estados Unidos, tudo através... Você vai no Walmart, você consegue fazer uma cópia rápida de chave. O lance da contabilidade, se você encarar que você é apenas alguém que vai prestar o serviço, você está condenado ao fracasso. O meu escritório de contabilidade, por exemplo, eles fizeram reuniões comigo, pintaram cenários. Como é que seria a minha folha? Eu reduzindo X%, reduzindo Y%, fechando a empresa. Eles me deram todas as projeções e todo o suporte à tomada de decisão nesse momento. Isso foi um ponto. O segundo, a cada MP que saía, até antes de sair ser aprovado, eles me ligavam para me explicar detalhadamente como é que funcionaria. Porque você vê uma notícia no jornal, você acha que a coisa é super simples, né? Entrar em contato com os nossos bancos, Rodrigo. Eles disseram, olha, não, eu sei que você deve estar morrendo de dor de cabeça, Rodrigo. Deixa eu ligar para o teu gerente. Era um serviço que eles não tinham obrigação de fazer, Rodrigo. Então, nesse momento, sabe fazer a diferença, se diferenciar, faz uma empresa em qualquer segmento, até no meio de uma crise, de uma epidemia, se destacar. Então, a dica aí para o nosso amigo aí da contabilidade fique próximo do teu cliente e mostra para ele que você está muito mais do que prestando um serviço. Você está dando a ele a possibilidade de salvar o negócio dele, de algo que alimenta a família dele, que cuida de muitos funcionários. Ele pode ser uma figura importantíssima para isso. Como também um advogado, né? O advogado ajuda muito. O Anacleto, que estava aí
na nossa conferência, né, o nosso advogado que atende a empresa e tem dado sempre saídas essenciais e dúvidas que a gente possa ter, sempre consultando ele. Você tocou num ponto interessante, que foi a cultura do empresário brasileiro. Você disse na fala anterior que o empresário tem muita dificuldade, ele se apega muito ao negócio, tem dificuldade de mudar a cultura da empresa ou até mudar do ramo. E você falou agora de uma coisa também interessante, que o empresário brasileiro, por conta até da dificuldade, ele começa o negócio sem planejamento. Isso está mudando também, essa cultura, ela está mudando. Hoje as pessoas, até pessoas que não têm tantas condições financeiras de contratar um advogado ou um contador, elas estão procurando sistemas como o Sebrae, por exemplo, para planejar o negócio para evitar erros, tipo esse que você citou agora, do Simples, né? Então a dica que eu dou para essa pessoa que está aqui nos acompanhando é exatamente se diferenciar nesse sentido. Aproveitar que as pessoas estão querendo planejar os seus negócios, ou replanejar, e oferecer um conteúdo de valor. Porque na internet, Koifman, as pessoas elas não querem aquela coisa muito direta. Elas querem conteúdo, e conteúdo de valor. Então, se você é contador, por exemplo, utilize as suas redes sociais para falar diferenciais da contabilidade, como que a contabilidade pode ajudar a empresa a reduzir custos, a aumentar o faturamento, a evitar problemas com o fisco, né? Eu acho que conteúdo de valor é hoje o grande diferencial das redes sociais. E eu particularmente, como advogado, tenho visto isso. O advogado que vai para a internet para vender o serviço dele, ele não vai se dar bem. Ele tem que mostrar, primeiro, que ele tem autoridade, e a forma de fazer isso é produzindo conteúdo e conteúdo de valor. Não é esse conteúdo que a gente encontra todo mundo fazendo, é um conteúdo realmente diferente. Então, a oportunidade tem, e são muitas. E acho que você trouxe aqui muita coisa boa para a gente poder abrir a cabeça, refletir bastante. Acho que muita gente vai dormir hoje encucado, viu? Você trouxe aqui, naqueles 5 cenários que você citou, deu para a gente abrir bastante a cabeça. Bom, a gente está chegando já no finalzinho aqui desse nosso bate-papo. Até a minha luz aqui, ela desligou. E eu queria... Como é que eu tô? Tô bem escuro aí, eu posso acender mais luz também, se você quiser aqui do meu lado. Tá dando para me ver legal aí? Você tá ótimo. Foi a minha luz que acabou. Bom, a gente já está com quase 1 hora aqui de bate-papo. Eu queria, mais uma vez, te agradecer pelo aceite aqui do nosso convite. Queria te dar um minutinho aí para as suas considerações finais. Aproveita para divulgar os contatos da Ângulo Digital e da Hub Local, porque com certeza tem muita gente que está precisando dos teus serviços. A gente aqui está adotando durante o Covid toda a parte de consultoria, análise, diagnóstico, sem cobrar nada dos nossos clientes, tá certo? A Hub, a gente está com um plano de 30 dias, você vai ter a tua empresa em mais de 50 sites na internet, divulgando 24 horas por dia, né? E a gente vai estar fazendo a gestão dessa informação e o impulsionamento dela, principalmente nas plataformas Google, plataformas de mapas, tá? No site da Hub é o hublocal.com.br e a nossa rede social é hub.local. Tá certo? Só procurar Hub Local no Instagram e também no nosso site. Lá tem uma página, uma taxa vermelha, chamada Plano Covid-19, onde você faz um cadastro, rapidamente a nossa equipe entra, não vai te cobrar nada. Rodrigo, depois de 30 dias, se eu não quiser, posso cancelar? Cancela sem nada, não tem cartão de crédito, não tem pegadinha, você fica para conhecer o serviço. Na pior das hipóteses, nós nos tornamos grandes amigos. Então, fica super tranquilo. E a Ângulo, eu estou com um diagnóstico digital 360. O que é isso? Eu vou olhar o que você tem de marketing digital gratuitamente. Eu abri a minha agenda. A partir de amanhã, já vai estar disponível no site da Ângulo, isso aí, onde você vai poder lá escolher um horário para conversar comigo, né? Onde eu vou pegar o teu negócio e vou virar ele de cabeça para baixo e vou analisar atendimento, marketing digital, e vou analisar a tecnologia. Eu quero saber o que você está fazendo nessas 3 áreas. E vou te dar insights de como é que a gente pode crescer nesse momento. Porque eu acho o seguinte, tem sempre gente crescendo. Pode ter certeza, Rodrigo. A gente não pode ser generalista de achar que está todo mundo na pior. Sei que o país está sofrendo muito com isso, sei que a gente faz parte de uma parte selecionada mesmo da população, mas nesse momento existem negócios que têm oportunidades incríveis e que muitas vezes o empresário está ali batendo sempre naquele mesmo assunto e está deixando de olhar outras coisas. Então a minha visão vai ser olhando de fora cada negócio desse e dando a direção. Então você já marca o horário comigo, a gente faz uma vídeo de 1 hora, eu vou estudar o teu negócio e vou te apresentar um plano de marketing digital completamente gratuito. Então a Hub, 30 dias de serviço, sem nenhum tipo de multa, nada, e a Ângulo eu vou te dar
a consultoria. Você já sai com o teu plano de marketing pronto para executar, aí fica a teu critério executar ou não, ou com a gente, ou até mesmo com outra empresa, não tem problema nenhum. Quero que seja com a gente, mas se não der, entendo perfeitamente. Porque eu entendo que a gente se ajudando, a gente vai chegar muito mais longe e vai sair dela mais forte. Rodrigo, eu acho que quem sobreviver nesse momento aí vai sair muito mais inteligente, muito mais criativo, muito menos acomodado e com mais resultados. Você está aplicando, Koifman, a regra de ouro de Napoleão Hill. Ele dizia já há mais de 100 anos atrás que você tem que fazer sempre mais do que o cliente espera de você. E hoje o que o cliente espera não é só uma simples contratação. Ele quer ser surpreendido positivamente e você está sabendo fazer isso muito bem com todos esses diferenciais que você citou. Então, parabéns. Eu sou suspeito para falar porque sou cliente de Ângulo Digital e Hub Local e os resultados da Nula Multa, eles são outros antes e depois do momento que a gente se conheceu e fechou essa parceria. E só tenho a te agradecer por você ter participado aqui com a gente. Essa live eu vou deixar disponível aqui pelas próximas 24 horas. Depois eu vou fazer o download e te caminho para a gente postar no IGTV. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez e obrigado a todo mundo que participou com a gente. Valeu, turma. Abraço. Valeu. Um abração.